Gente, imagina você com a responsabilidade de passar uma notícia nada agradável, ou seja, dizer para os seus colegas se acalmarem que nada de grave irá acontecer com eles se quando uma tragédia acabou de acontecer. Imagina o que você faria nessa situação. Você tem a missão de acalmar os demais, para que algo não enlouqueçam todos, sem saber mesmo o que vai acontecer, mas você deve se acalmar. E a minha função era acalmar os demais, para comunicar para eles que um de nossos colegas tinha acabado de ser morto, mas eu, como era chefe de um grupo, eu tinha essa missão que foi me passada logo assim que aconteceu o ocorrido, de chamar eles e acalmar, para que nada acontecesse naquele recinto, ou seja, naquele ambiente, para não causar tumulto nem acelerar o sistema, né? O que você faria numa situação como essa? Eu, não vou mentir, mantive a calma, mas o coração em tempo de sair pela boca, né? Porque imagina a situação daquele jeito. O cara chegou pra mim, um dos chefes, falou: ó, João, cheguei. Falou bem baixinho, no meu ouvido quase, né? Falou: olha, fulano de tal já era. Quando ele falou fulano de tal já era, um colega nosso, do meu grupo, né, na verdade, que eu chefiava. Porque assim, para você entender, o sistema prisional, ele tem os grupos, tem pessoas que tomam conta de certas pessoas, certos artigos, certos grupos, entendeu? Então assim, eu tomava conta na época de 18 pessoas, aí foi diminuindo o grupo, depois estava com 12, com 8 e tal. Sei que nessa época que aconteceu isso, a gente estava em 7, de 7 a 9, se eu não me engano 9, para ser mais preciso. Então imagina eu ter essa missão de chegar para os meninos e dizer: olha, fica calmo. A maioria nem sabia de nada ainda o que tinha acontecido, mas eu tinha a obrigação de dizer para eles: olha, gente, seguinte, aconteceu isso assim, assado, mas não precisa fazer nada, não vai acontecer nada com nós. Foi o que, pelo menos assim, esses caras, quando dão a ideia é válida, entendeu? Assim, eles prometeram para mim, falou: João, não é nada com vocês, o que tinha que ser feito já foi feito, fulano de tal já era, mas... Aí mostrou a mão assim, ó, olha só como é que eu tô. Quer dizer, eles tinham acabado, né, de executar o fulano de tal, que eu não vou dizer o nome, e a gente tinha a missão de ficar quieto, mesmo sabendo que tinha acabado de acontecer uma tragédia naquele recinto, do nosso grupo ainda por cima, e nós tínhamos que fingir que nada tinha acontecendo, nada estava acontecendo, e seguir com os trabalhos de rotina, que era lavar roupa, lavar os banheiros, lavar o pátio. Imagina que situação, o que você ficaria nesse momento. Eu só sei que nós ficamos com o coração na mão, todo mundo, né? O negócio acontecendo e acelerando, e a gente sem saber o que fazer. Eu sei que não demorou muito, e as coisas esquentando. Aí acabou o horário de pátio, né, que era onde as pessoas ficam, uns vão pro banho de sol, outros ficam no pátio, e pronto, encerrou esse horário, a gente tinha que retornar para a cela. E agora, como retornar para a cela se estava algo errado lá na cela? O rapaz estava pendurado lá lá chama de comungó. É como se fosse uma área que ventila, que entra ar. Tem uns ferros, e aí foi utilizado esse ambiente, esse local, para poder fazer tal tragédia. E a gente tinha que retornar para a cela e se deparar com aquela situação. Você entraria para a cela nessa situação? O que você faria? Alarmava, saía gritando, correndo o risco também de ser morto? O que você faria nessa situação? Se você chegasse gritando no portão, que é nas grades lá na frente, você correria o risco da polícia não chegar a tempo, porque tinha um monte de grade que separava você da polícia. Então, até que isso fosse acontecer, você já era. Se você fosse alarmar, contar tal coisa que estava acontecendo, você também ia para ralo. Você ia de ralo. Então, resumindo, na hora do retorno, você não sabe o que aconteceu. A gente se recusou a entrar na cela, foi aonde deu um grande tumulto. Aí, toda vez que é chamado o retorno, as polícias vêm para a grade, para poder contar as celas e saber quantos estão retornando para as celas. E nessa cela nossa, estava faltando uma pessoa para poder ser conferida.
para fazer o confere, né? Então as polícias mandavam entrar e sair, tá faltando um, fulano de tal tá faltando. O cara de pendurado numa corda, como é que vai retornar? Eu só sei que acabou que foi descoberto na hora ali. A gente não retornou para a cela e acabamos que alarmamos, e aí a maioria já estava trancado. É bom que lembre, porque a gente só fez isso porque a maioria já tinham se trancado, ou seja, as outras celas já estavam trancadas. Então a gente teve coragem de agir dessa forma. Aí a polícia mandou retornar todo mundo, já veio um monte de cachorro, um monte de polícia, bala, spray de pimenta e bomba, e mandou todo mundo recolher para as celas, aonde todo mundo teve que ficar trancado até a polícia geral entrar. Então invadiram o presídio, tiro, porrada e bomba a todo vapor para poder fazer o resgate. Coisa de louco. Próximo vídeo vai ter continuação, hein? Loucura. Esse dia foi muito louco, muita tristeza, muita coisa de doido. Mas, detalhe, a ordem que veio era para matar os 5. 5 era 6. Mas até então só pegaram um, e graças a Deus a gente está aqui para contar a história.